Oi, Samara. Oi. Então, oi, Simone. Oi, pessoal. Todo mundo muito bem-vindo na nossa segunda-feira. Oi, oi. Então, esperando o Sérgio entrar. Enquanto isso, queria comentar com vocês uma coisa. O quanto o tempo que já estava andando muito acelerado, né? No ano passado, ano retrasado, parece, pelo menos para mim, né, gente, que acelerou mais ainda. Esse ano parece inacreditável que a gente está na segunda semana de março já. Boa noite, Cleide. Boa noite, pessoal. Então, segunda semana de março. Então, só lembrar que minutinho que o Sérgio me pediu para entrar. Mais do que nunca faz necessário a nossa a nossa meditação. Opa, oi. Oi, 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 oi. Tava difícil, demorou um pouquinho para você entrar. Tava comentando com o pessoal, para mim, pelo menos, a ideia é que a gente já está na segunda semana de março de 2023. Me parece que o tempo está mais acelerado ainda do que eu estava sentindo no ano passado. E daí, maior a necessidade da nossa meditação para a gente ter 10 minutinhos por dia de parada, de alinhamento. E, além disso, eu queria lembrar que nessa semana, a partir de sexta-feira, a gente vai começar o nosso rito equinocial do outono, aqui no Hemisfério Sul, e da primavera no Hemisfério Norte. A gente vai começar, a gente divulga essa semana ainda, para quem é novo na Terra de Judá, no Tornar-se Presente, como é que a gente faz o nosso altar, quem quiser fazer. Mas na sexta-feira a gente começa 7 dias de celebração, e na segunda-feira que vem, que vai ser o dia 20, vai ser o dia exato. Então, daqui a uma semana, o dia que a gente faz a nossa meditação, vai ser o dia exato do equinócio também. E é quando começa, no hemisfério norte, o ano zodiacal, o ano astrológico, né? Então, é isso. Bem E lembrado, bem lembrado, é um rito importante. O pessoal daqui do Hemisfério Sul é um rito de preparar as despedidas importantíssimas, e do Hemisfério Norte, preparar as brotações na vida, né? A coisa da intenção, da gente termos a intenção, né? A intenção alinhada, porque muita gente tem intenções, mas não tem alinhamento, né? A vantagem dos solstícios e equinócios é a gente ter esse alinhamento é, focado, né? Focado nas intenções nossas e tudo mais. Tem gente que não tem intenção, apenas agradece, né? Agradece, agradece, agradece e está de ótimo tamanho. A gente tem não é muito que apenas, agradecer. né? É Pois é, ótimo. tem muito que agradecer. Pois é, o tema de hoje, dia 13 de março de 2023, a respeito de um céu que é a Lua em Sagitário, na casa 3, formando um trígono com Júpiter, que está em conjunção a Quiron, em Áries. Marte em Gêmeos, lá em cima, no meio do céu, quadratura Mercúrio, Sol e Netuno, em Peixes, no descendente. E Roda da Fortuna em Gêmeos, na casa 9. É um céu, enquanto a gente conversa agora, né, esse céu constelado aqui para o Rio de Janeiro, é um céu muito claro, muito fácil de leitura, principalmente quando a gente tem essa cruz mutável, que é Virgem de ascendente, Peixes no descendente, Gêmeos no meio do céu e Sagitário no fundo do céu. Essa cruz mutável já fala diretamente no assunto que é o tema do conhecimento, e começa assim, né? O tema do dia: o conhecimento é perigoso. Ele pode fazer ruir sinistros projetos de alienação coletiva. Essa expressão, o conhecimento é perigoso, é mais uma provocação. O conhecimento é tudo de bom, o conhecimento com C maiúsculo. Quem recebe o texto por escrito vai ver que o C está em letra maiúscula, que não é qualquer conhecimento.
Ele é perigoso porque se é verdade que nós temos algum projeto de adiamento, se é verdade que a gente tem algum projeto de alienação, de acomodação, de postergação, né, de acovardamento, de apequenamento, então se afastem do conhecimento, com C maiúsculo. Mas se a ficha está caindo, que a gente veio aqui para esse corpo, para esse planetinha, para ascendermos, ou seja, evoluirmos, desenvolvermos e usando as encarnações que sejam para que a gente possa evoluir, ou seja, ascender a outras instâncias, a outras dimensões mais sutis, não vejo outra fórmula a não ser o conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento, a gente não está falando de livros tão somente. Né? O conhecimento, uma conversa que a gente tem, uma viagem que a gente faça, um sonho quando a gente dorme, que a gente tenha, um livro que a gente leia, né? Ou seja, existem centenas de milhares de opções do conhecimento chegar até a gente. Cabe a gente poder autorizar, legitimar, endossar ou não o conhecimento. Às vezes, sabe aquela expressão, eu era feliz e não sabia? Às vezes chega na nossa mão conhecimentos maravilhosos e a gente não sabe o valor daquilo e a gente deixa escorregar. Como alguém que não sabe o valor de uma porcelana da dinastia Ming porque não sabe diferenciar essa porcelana de uma porcelana qualquer. Entendeu? Então, o conhecimento ele é perigoso, nesse sentido é uma provocação para dizer, olha, quem está com o projeto de se apequenar, de se adiar, de se distrair, então não se meta com conhecimento que é coisa séria. Ele pode fazer ruir sinistros projetos de alienação coletiva. Não cabe aqui agora usar o nosso espaço de meditação, esse espaço dourado, para a gente enumerar as dezenas de projetos de alienação coletiva que estão dissimulados e alguns a gente consegue identificar, outros tantos a gente não identifica, que são verdadeiros projetos mesmo para que a gente se aliene. Isso não é tão somente monopólio desse ou daquele governo, são instâncias acima até de governos. Tá? É uma coisa mais profunda. A gente na Terra de Rudá vem falando aos poucos, vem trazendo aos poucos um pouco dessa manifestação sombria, né, manipulatória, para a gente poder saber lidar, se posicionar frente a isso. O comentário desse tema é: conhecimento com amor gera sabedoria, e somente a sabedoria é potente o suficiente para transformar vidas miseráveis, vidas vazias, vidas sem significado, sem sentido, vidas adiadas, sonhos adiados. Então, torço eu para que esse parágrafo não sejam apenas palavras bonitas e que vocês possam perceber, conhecimento com amor gera sabedoria. Conhecimento sem amor não gera sabedoria. Tá? Vocês podem anotar isso que vai cair na prova. Conhecimento sem amor não gera sabedoria. E só a sabedoria que é capaz de transformar vidas, transformar comportamentos, transformar... Tá? Porque a gente às vezes tem estantes repletas de livros, a gente tem a gaveta cheia de diplomas, a gente tem uma série de qualificações acadêmicas, mas esqueceu de inocular todo esse processo de afeto e de amor. Muitas vezes a gente estuda coisas para chegar a um determinado objetivo, mercado de trabalho, né, competição profissional e tudo, mas aqui o nosso foco é sempre o processo evolutivo, o processo de ascensão, e conhecimento sem amor é conhecimento com C minúsculo que nada revela. Né? Bem, e a luz do dia no hemisfério sul, no calendário da luz, esse calendário da luz é uma criação da Terra de Rudá, é água sobre água. Normalmente, quando cai água sobre água, a gente costuma ter um friozinho na barriga, que não é um hexagrama tão fofo, tão querido, tão generoso assim, especialmente se a gente não sabe lidar com ele. O abismal, o nome já assusta um pouco, o abismal, né? Mas definitivamente é interessante. Para quem está na chuva para se molhar, tem que encarar o que tem que for e vamos lá. Então, em época de perigo, as
formalidades são abandonadas. O principal é a sinceridade. É necessário a sincera intenção de prestar ajuda mútua no perigo. Parece meio óbvio, né? Em época de perigo, e o abismal e o Água sobre Água fala dos perigos, né? As formalidades são abandonadas. Ou seja, uma postura, né, de extrema educação, ou de extrema polidez, ou de extremas etiquetas, ou de extremas formalidades. Quando a gente vai salvar uma pessoa, às vezes a gente até pode mentir ou fazer alguma coisa um pouco mais forte, mas para salvar uma vida, né? Então, em época de perigo, as formalidades são abandonadas. O principal é a sinceridade, o principal é a verdade, é ser verdadeiro, né? Não existe amor sem verdade, né? Isso é tão louco. Um dia a gente fala sobre isso, que dependendo, até a própria mentira em nome da verdade, ela é verdade, ela é amor. Tá? Cada caso é um caso. A gente percebe que a trilha que a Terra de Judá ela caminha não é uma trilha rígida. Olha, é isso e não é aquilo. Não. Até a mentira em nome da verdade é um instrumento também de amor, de sabedoria, de transformação. Não cabe agora a gente gastar o nosso tempo falando em que casos seriam. Está aí uma boa pergunta para vocês pensarem: em que casos uma mentira, né, pode ser em nome da verdade. Existem vários casos. Só para citar um exemplo, uma pessoa está para se suicidar, para se jogar uma situação abismal. Essa é uma situação abismal de água sobre água. A pessoa está querendo se suicidar do 12º andar. Chega alguém, conta uma mentira maravilhosa na janela e a pessoa acredita. Ela entra, ela é salva por uma mentira que foi a verdade do amor, a verdade do afeto. Um exemplozinho bobo, mas, né, é para dizer que é verdade acima de tudo. Tem um nome: mentira compassiva. Ou mentira verdadeira. Ou mentira Então, verdadeira. o principal é a sinceridade. É necessária a sincera intenção de prestar ajuda mútua no perigo. Tá? Apesar do que eu dei esse exemplo do tentativa de salvar o outro de uma situação limítrofe, né? E é necessária a sincera intenção de prestar ajuda mútua no perigo. Então tá, é um tema simples de entender, né? E não tão simples de encampar, de executar, de realizar. Mas vamos em frente, que a vida é assim mesmo. No resumo, né, em tempos de perigo, sinceridade, conhecimento e amor são valiosos para a gente atravessar o perigo e fazer dele uma ponte para alguma coisa maior, né? Então tá. Então, vamos para a meditação? Então, pessoal, vou pedir que vocês fechem os olhos primeiro. E de olhos fechados, eu peço que vocês façam um passeio pelo próprio corpo, desde a pontinha do dedo dos pés, dos dedos dos pés, e que vão subindo ao longo do seu corpo, para ver se esse corpo está bem sentado, bem relaxado, bem posicionado. A gente não quer um corpo rígido, a gente quer um corpo confortável e relaxado. Que a gente seja amigo do nosso corpo, amiga do nosso corpo. Depois de fazer essa verificação, vou pedir que a gente possa fazer 3 respirações de olhos fechados, normais. Apenas acompanhar a nossa respiração. A segunda. E a terceira. Peço ainda que mantenham os olhos fechados.
e que façam contato com o seu coração. Respirando normalmente, mas sinta o seu coração, a energia do seu coração. Mantenha o contato com a energia do teu coração e faz uma conexão dessa tua energia com o centro do nosso planeta da Terra, lá nas profundezas da Terra. Para a energia, essa conexão não é difícil de ser feita. No centro da Terra, no centro de Gaia, coração de Gaia, há um núcleo do mais puro ferro. Faz uma conexão com o teu coração e com essa força. E agora, mantendo a conexão do teu coração com o coração de Gaia, faz uma conexão com o centro da nossa galáxia, muito, muito longe, mas para a energia do nosso coração não tem longitude. Estabelece essa conexão. Faz conexão de novo com o teu coração. E agora você está em conexão com o coração da Terra e com o coração da galáxia. E o teu coração realiza essa intermediação. E assim, mantenha os olhos fechados e sinta a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos quatro cantos, onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Então, quero agradecer a presença de todos, que a nossa meditação gere dentro de nós muita luminosidade, muita clareza, e que a gente compartilhe, então, a partir dela, isso no mundo. Desejo que essa semana seja uma semana que a sabedoria seja a senhora dos nossos corações, né? E lembrar que na sexta-feira a gente vai começar o nosso rito equinocial de outono aqui no Hemisfério Sul, primavera no Hemisfério Norte. E é muito bom quando a gente realiza esses ritos juntos. Então, queria convidar que vocês que estão aqui conosco e que, se puderem, chamem outras pessoas para, durante esse processo, possam estar junto com a gente também. Na segunda-feira a gente está mais ainda por seu próprio dia. Obrigada, boa noite. Se cuidem muito, se cuidem muito. Obrigado, gente. Boa noite, um beijo no coração e até agora. Bora. Tchau, gente. Vou desligar, tá? Uma boa noite.